Ora, muito bem, vamos seguir aqui com o Não. sábado. Esta manhã tivemos a oportunidade de ouvir Javier Tebas, Presidente da La Liga, falar num impacto que a centralização dos direitos teve na capacidade do futebol espanhol melhorar a competitividade dentro da própria Liga e aumentar a capacidade de promoção além fronteiras. A La Liga tem feito um trabalho fantástico neste sentido. É um tema quente no futebol português e para falar sobre ele e o potencial que existe na centralização para a Liga Portugal, as oportunidades que existem, os desafios que ainda estão presentes, vamos ter aqui um painel de peritos na matéria. Vai ser interessante, acho que para todos, ouvirmos em que situação está esta discussão e quando é que poderá, então, ficar fechada essa centralização, que é um dos grandes projetos deste mandato do Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença. Portanto, gostaria de chamar aqui ao palco o Hugo Nunes, do Futebol Clube do Porto, o Cláudio Couto, do Sporting Clube de Braga, a Sala Lourosa, da Ernst & Young, e a moderadora Sandra Parente, da Liga Portugal, e pedia também a presença do Presidente da Liga Portugal aqui no palco. Gostaria de entregar um pequeno gift, uma pequena lembrança aos representantes do Futebol Clube do Porto e do Sporting Clube de Braga também. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Pois não. E a hora da NAI também. Também tenho direito. Faz parte da estrutura. Obrigado. Então, bom dia a todos. Aproveito para começar a agradecer aos meus convidados de painel a presença hoje aqui e o contributo que vão dar para esta discussão sobre a centralização. Ao longo destes dias temos ouvido falar várias vezes deste tema. Hoje de manhã já tivemos aqui o Presidente Javier Tebas, que falou não só da experiência da La Liga, como alguns dos que poderão ser os desafios deste processo na nossa realidade portuguesa. Acho que para darmos pontapé de saída para esta discussão era importante percebermos quais são os milestones que nos levam até ao processo de implementação final da centralização dos direitos audiovisuais. E começava por referir que este processo teve o seu início oficial com a publicação em março de 2021 do diploma que veio na prática promover aquelas que serão as regras gerais de implementação deste processo de centralização. No seguimento deste diploma, em novembro de 2021, desse mesmo ano, a Liga Portugal optou por constituir uma sociedade, que é a Liga Centralização, e que está encarregue de estudar e de apresentar um modelo de comercialização, modelo esse que terá que ser entregue junto da Autoridade da Concorrência até junho de 2026 e que será a base do processo de centralização que será iniciado a partir de julho de 2028. Portanto, temos aqui várias datas. Este processo é um processo cheio de oportunidades para a indústria do futebol e isso já falamos delas várias vezes. Eu hoje queria trazer aqui para cima da mesa temas que estejam mais relacionados com os desafios que a Liga Portugal e os seus clubes poderão enfrentar em todo este processo. E começada pela Sara, e fazendo um pouco referência aos timings do processo de centralização na Liga Portuguesa, e que sabemos que desde o momento em que saiu o diploma até o momento em que vamos entrar numa implementação efetiva da centralização no mercado, passam 7 anos. Como é que nós poderemos construir um modelo que vá de encontro àquilo que serão as expectativas do mercado em 2028? Temos que fazer aqui alguma futurologia? Há aqui alguns eixos estratégicos específicos que poderemos já considerar na preparação deste modelo para que ele possa ser bem sucedido? Obrigada, Sandra. Cumprimentar aqui os membros do painel, cumprimentar a Liga Portugal e congratular por este evento. E queria fazer aqui um pequeno disclaimer que veio da nossa conversa anterior. Eu vou usar o termo nós quando falamos na indústria, não digam depois aos meus chefes, porque senão
posso ter problemas, mas é uma coisa que já me habituei a fazer de alguma forma e, portanto, fazer aqui este pequeno disclaimer. Relativamente à tua questão e falando daquilo que pode ser o modelo de comercialização e o processo até 2028, há uma parte do processo que é assim mesmo processual e essa parte da Liga Centralização e a Liga Portugal tem-na planeada, tem os cronogramas pensados. Prova disso é que, efetivamente, um dos objetivos do plano estratégico da Liga Portugal é garantir o sucesso da comercialização dos direitos audiovisuais. Para isso, tem concretizadas cerca de 10 medidas ou macroatividades que vão desde o processo, desde a definição dos cronogramas, envolvimento dos stakeholders, definir quais os ativos, que também possivelmente vamos falar aqui, as condições, todas essas questões estão pensadas e estão planeadas no plano estratégico da Liga. Mais que isso, e tive a felicidade de poder fazer parte e apoiar a Liga no desenvolvimento do seu plano estratégico, e sei que quando falamos de uma associação e de uma Liga, o sucesso do plano estratégico e o sucesso das suas iniciativas estão alicerçadas naquilo que é o comprometimento da indústria com esta estratégia. E, portanto, aqui o que eu considero que é absolutamente relevante é pensarmos que em 2028 vamos ter um ativo para vender, independentemente dos exercícios de futurologia que fizermos até 2028, esse ativo vai estar alicerçado naquilo que é a nossa rede de adeptos, a rede de adeptos da indústria do futebol, e quanto maior for esta rede, quanto maior for o engagement dos adeptos com o nosso produto, mais valor vamos retirar desta transação, que vai ter aquilo que nós consideramos que valoriza, uma margem para um potencial comprador e um prémio de risco. Portanto, quanto melhor nós trabalharmos o produto, quanto mais nós chegarmos aos nossos adeptos, quanto mais provas tivermos a dar no momento, em 2028, que o nosso produto vale, mais vamos conseguir buscar esse prémio de risco e mais retorno vamos ter para a indústria, menos retorno, ou no fundo o comprador vai-se querer recompensar menos por esse risco, porque já tem algumas certezas. E, portanto, aqui a grande recomendação é mesmo esta, é fazer com que este processo seja um processo que a Liga Portugal vai à frente enquanto locomotiva, como o Presidente muitas vezes diz, mas que toda a indústria trabalhe e tenha a consciência que o sucesso depende de todos. Dr. Hugo Nunes, gostava de tocar aqui num tema que eu sei que lhe é muito caro e que tem a ver com a delimitação do objeto que nós efetivamente queremos comercializar. E queria aqui saber a sua opinião. Se nós definirmos um conjunto de conteúdos mais abrangentes, acha que isso poderá permitir ter aqui uma maior flexibilidade quando chegarmos a julho de 2028, de irmos ao encontro daquilo que o mercado espera de nós? Muito bem, começar por dar bom dia novamente, Sandra, cumprimentar a Sara e o Cláudio e o auditório que aqui está, agradecendo o convite. Eu acho que essa questão é uma questão muito importante. Aproveitava até para passar esta mensagem geral. É necessário compromisso de todos os stakeholders, como se gosta de dizer na Liga, para que este processo seja um processo bem-sucedido. Bem-sucedido numa ótica que já aqui foi abordada, que é de todos os passos neste procedimento, desde a constituição da Liga Centralização, à discussão de qual é que há de ser o modelo de comercialização, a passagem dessa discussão por parte da Autoridade da Concorrência, eventualmente conversas que têm que existir com as outras entidades do futebol que, de alguma maneira, regulam os clubes. Nesse processo, não há dúvida nenhuma que tem que haver completo alinhamento, esforço, solidariedade, e digo isto numa ótica de sociedades desportivas que têm que perceber que há uma diferença entre a espuma dos dias e a espuma dos jogos, de um processo que é estrutural e que é fundamental, e que nos leva para essa questão que antecipa o processo de venda propriamente dito. O decreto que nós temos hoje, ele fala sobre uma obrigação que muda de mãos, ou um direito que muda de mãos, um conjunto de responsabilidades que são transferidas para uma entidade que
nós conversamos que a mais adequada seria uma sociedade comercial dentro da Liga Portugal, que tem como objetivo alienar o conjunto dos seus direitos. Ela não expropria os direitos, ela não altera um conjunto de, vamos dizer assim, circunstâncias associadas à posse e à materialidade dentro das sociedades esportivas, ela tem apenas a missão de vender em conjunto. E olhando para essa missão de vender em conjunto e para a letra do decreto, que é a base da sua pergunta, a ideia é como é que se vendem o conjunto dos direitos de transmissão. Nós sabemos que o mercado hoje não se resume a isso. Quando alienávamos tradicionalmente estes direitos individualmente há 2 décadas atrás, juntamente com esses direitos ia a publicidade de primeira linha. Em outras realidades do futebol, em outros países, o processo de comercialização era diferente deste. Viam-se vantagens em acrescentar outros ativos, vinham as discussões da publicidade nas camisolas, não na face ou na fronte, mas em outros pontos do equipamento e, portanto, todas estas realidades internacionalmente são diferentes. E, como lhe dizia, esse encontro e essa solidariedade têm que acontecer antes. Porquê? Porque dificilmente será interessante para o mercado termos apenas a possibilidade de vender em conjunto os direitos da transmissão propriamente ditos. Vamos ter que pensar que vivemos num mundo em que há um conjunto de ativos que é feito com recortes do que é a gravação vídeo desses jogos. Temos os tokens, temos uma série de outras circunstâncias que é fácil perceber por A mais B, que há uma relação de imagem com o que é subtraído do televisionamento, por exemplo, e onde há riqueza. E, portanto, esse momento de encontro, de alinhamento, de noção de que ou trabalhamos em conjunto para garantir que isto é um sucesso, começa antes, começa numa discussão que tem que necessariamente existir para irmos além do que está na letra do decreto, porque ele não serve para chegar a esses ativos. E, portanto, isto não é suposto criar nenhum tipo de medo a ninguém. Aliás, viemos hoje aqui um bocadinho também com a ideia de que é importante que se passe a mensagem de que há esta coisa que lhes falei da espuma dos dias e da espuma dos jogos, e há o trabalho que se faz na Liga Centralização, e é um trabalho, e terminaria se calhar assim, que vai completamente em linha com tudo o que foi uma reestruturação da Liga Portugal e dos seus estatutos, para ter um envolvimento direto na sua atividade e na busca de soluções das sociedades desportivas e dos seus técnicos. Porque é aí que está a riqueza humana, não querendo descredibilizar ninguém, nem querendo desconsiderar nenhum órgão do futebol, mas se é aí que está o know-how, se trouxermos esse know-how para a decisão, se trouxermos esse know-how para a estratégia, teremos tendencialmente melhores soluções. E não é muito difícil no futebol português, às vezes, fazer algumas destas comparações e perceber que a fórmula resulta melhor quando acontece assim. Obrigado. Obrigada. Cláudio, continuava consigo. Quando nós, em julho de 2028, chegarmos ao mercado com um produto em que já temos a comercialização centralizada, vamos encontrar nesse mercado audiovisual outras ligas. Poderão ser mais competitivas ou não, vamos encontrar um pouco de tudo. O que é que nós podemos trazer como trunfo para podermos competir com essas ligas no mercado audiovisual? Temos falado aqui ultimamente muito, e sempre falamos, e é um dos lemas da Liga Portugal, a criação de talento. É suficiente só nós sermos uma liga criadora de talento? Antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pelo convite que me foi formulado para estar aqui, é uma honra. Indo de encontro à sua questão, eu julgo que nós temos que incrementar talento e competitividade na nossa liga. Portanto, nós queremos crescer, temos que ser mais competitivos e não pode existir neste momento uma disparidade de 15 vezes, que é o que acontece atualmente, entre o clube que mais recebe e o que menos recebe do ponto de vista dos rendimentos dos direitos televisivos. Portanto, a palavra da ordem, na minha opinião, é competitividade. É importante, e quer a Sara, quer o Hugo referiram isso, é muito importante que os clubes estejam alinhados todos
neste sentido, portanto, no sentido de poder, fora do campo, como ontem o Presidente António Salvador referia, o meu Presidente, que os clubes estejam todos alinhados fora do campo, de volta em torno desta temática. Portanto, a competição deixamos por dentro das 4 linhas, fora do campo é importante que estejamos todos envolvidos. E a Liga teve um papel importante quando tomou posição, através do seu Presidente, em que garantiu publicamente que todos os clubes garantiam, pelo menos, os valores que recebem atualmente no contexto dos direitos televisivos. Ora bom, posto isto, é importante, como eu disse há pouco, e para mim a palavra-chave, o chavão, é mesmo a competitividade, criar condições para que todos os clubes possam, de alguma forma, poder gerir os seus orçamentos de uma forma mais folgada. Perdoa-me a expressão, eu costumo dizer isto muitas vezes, um campeonato não é competitivo quando estamos a jogar, é uma expressão dura, mas tem que ser dita, com clubes doentes. Portanto, nós não podemos ganhar à custa de clubes doentes e temos que dar, naturalmente, as mesmas condições a todos. E, portanto, eu acho que a centralização aqui vai ter um papel preponderante, uma vez que vai gerar uma maior equidade entre todos. Depois, naturalmente, que a fixação de talento também é importante, porque só com a fixação de talento é que vamos ter uma liga mais competitiva. E aqui, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha e à minha área de formação, eu chamava e apelava aqui ao papel governamental neste processo. É importante, e os clubes deparam-se com esta dificuldade todos os dias, é importante que o Governo olhe à especificidade do desporto. E em Portugal nós sentimos que isso por vezes não acontece. Nós temos uma desigualdade tremenda, sobretudo ao nível do IRS, portanto do rendimento das pessoas singulares, quando comparadas com outras ligas. E, portanto, às vezes, o mesmo salário ilíquido, o mesmo salário bruto pago em Portugal é muito menor líquido do que pago noutras ligas. Isto faz, obviamente, com que os atletas, os treinadores, portanto, os agentes desportivos, procurem outras ligas mais vantajosas do ponto de vista financeiro. Temos a questão do IVA também dos bilhetes, que numa fase transitória passou de 6% para 23% e depois acabou por passar de temporária à definitiva, portanto é uma questão também importante. E eu acho que, acima de tudo, é importante gerar aqui um equilíbrio entre todos os clubes. É importante que o Governo olhe para nós, para os clubes e para a especificidade do setor. E, palavra-chave, competitividade, porque nós assistimos atualmente a 3, 4 clubes que, no panorama das competições europeias, vão tendo aqui algum desempenho aceitável, eu diria aceitável, mas a partir do 5º, inclusive, para baixo, e no que toca à Conference League, nós acabamos por não ter a participação de nenhum clube português. E é importante, e isto reflete-se naturalmente no ranking e acaba por afetar todos os clubes, ou seja, nós este ano já só vamos ter um clube classificado diretamente para a Liga dos Campeões, portanto, isto reflete-se depois no panorama desportivo e em todos os clubes. E eu acho que o mindset dos clubes já está orientado para este tema e, portanto, os clubes já estão, de alguma forma, alertados para a importância de criar competitividade entre todos e criar condições para que todos possam exercer o espetáculo de forma saudável. Pegando aqui nas palavras do Cláudio, que falava muito em competitividade esportiva, e que é de facto um aspecto importante nesta matéria, mas poderá haver aqui outros aspectos que tornem os nossos direitos televisivos mais apetecíveis, não só no mercado internacional, mas mesmo ao nível da sua valorização no mercado nacional. Essa é uma discussão que é recorrente, não é? Podemos começar logo pelas questões mais básicas. Um produto televisivo é mais interessante se tiver muita gente nos estádios, um produto televisivo é mais interessante se a qualidade luminotécnica for maior e o espetáculo se vê melhor televisionado.
Portanto, há um conjunto de investimentos que são estruturais e que estão muito ligados a esta perspectiva que o Cláudio aqui partilhou, que há uma riqueza brutal que se calhar está desviada para estes encargos, que trazem fenómenos de concorrência bastante desleal ao mercado do futebol português face aos outros. O mercado devia de ser protegido porque é um milagre. Se olharmos para os números, o milagre do futebol português é uma verdade. E que nos deve levar a pensar como é que estruturalmente queremos que seja a competição. Isso tem tudo a ver com os direitos televisivos, que é, não podemos ter um conjunto de clubes nas competições profissionais que depois não são proprietários das suas próprias infraestruturas. Não podemos ter os clubes nas competições profissionais e depois é um grande assunto discutirmos a inclusão, por exemplo, de uma rede de segurança quando há fenómenos recorrentes de pirotecnia, porque é um custo brutal numa lógica de orçamentos um bocadinho mais baixos e que tem um impacto brutal. E essa é uma discussão que tem que se ter na ótica de direitos televisivos, por um lado porque há um certo empobrecimento do que é o jogo mal televisionado, o jogo sem público, o jogo sem condições técnicas para ser visualmente apelativo na televisão ou em outro meio de acompanhar a transmissão. E há um aspecto que se calhar até podemos associar às discussões do controle económico que têm os nossos vizinhos espanhóis, que é, de alguma maneira, tem que se ir fazendo este investimento para melhorar o conteúdo e, de alguma maneira, temos que ser mais penalizadores com os clubes que não fazem este investimento para que o direito valorize e depois, no final, compense. Isto parece que é um bocado castigador, mas não é. Até deve ser visto, do meu ponto de vista, e o Sr. Presidente da Liga sabe isso, já temos conversado sobre essa matéria, tem que ser numa lógica de promoção desse esforço. Não pode ser necessariamente numa lógica de perseguição da não concretização de alguns desses investimentos. E dizer-lhe que isso para mim parece, e acho que estamos todos de acordo, na Liga Centralização, é a par da junção dos outros ativos que podem ajudar a catapultar o produto, uma das circunstâncias mais importantes. É óbvio que não posso deixar de dizer que há fenómenos de empobrecimento dos nossos direitos televisivos, muito associados a práticas. O Cláudio já citou o presidente dele ontem, eu posso fazer essa referência ao meu. De facto, eu não acho que o mercado, sobretudo o externo, esteja assim tão sensível a fenómenos de piromania nas nossas televisões, mas o mercado interno seguramente está. O mercado interno está a ser condicionado por um conjunto de programas de desinformação ou entretenimento com informação ou entretenimento com desinformação, não sei bem qual é o melhor conceito, e está a deixar na cabeça das pessoas a ideia de que o futebol é uma coisa que merece alguma distância. Nada é feito para isso e dá-se um pequeníssimo caso, e vão-me permitir esta crítica, estranho, de muitos desses programas ocorrerem em entidades que têm interesses na transmissão dos jogos de futebol. E, portanto, da mesma solidariedade que se calhar eu falava há pouco que as sociedades desportivas devem ter neste processo, acho que deve haver também uma noção de que tipo de produto é que queremos transmitir quando estamos nessa posição de querer gerir, querer ganhar a audiência que faz a transmissão. Acho que é uma reflexão que devemos fazer todos, sem críticas, naturalmente, porque percebemos que as coisas são como são e os diversos negócios nos levaram para a criação desses produtos, mas devemos refletir sobre isso. Sara, pegando aqui nas palavras do Hugo, e porque era o tema que eu trazia a seguir, e o Hugo, enfim, já tocou aqui em pontos específicos na qualidade do produto audiovisual, nós sabemos que atualmente existe aqui uma grande discrepância entre o produto audiovisual relacionado com a transmissão televisiva, se assistimos ao jogo num estádio ou se o assistimos noutro estádio diferente. Estas discrepâncias terão necessariamente impacto ao nível da valorização do produto, certo? Essa era a primeira questão. E a segunda questão é, tendo nós este background daquilo que foi a implementação noutras ligas nesta matéria e das práticas e dos exemplos que elas nos podem trazer, seria boa ideia nós recorrermos a esse historial e a essa experiência ou devemos seguir um caminho próprio? Obrigada, Sandra. E sim, o Hugo fez o favor também de já tocar em alguns desses pontos. O objetivo da centralização
é também, mais à frente, corrigir estas assimetrias, mas de alguma forma conseguir demonstrar uma estratégia para, de uma forma global, centralizada, vendermos estes ativos e criar um storytelling para aquilo que é a potencialidade do futebol português. E é esse trabalho que se tem que fazer de forma que os direitos sejam menos penalizados possível por estas assimetrias. E, portanto, isso é um dos objetivos. Relativamente aos temas e o que nós temos a aprender com outras ligas, obviamente teremos muito. Estas ligas fizeram um trabalho que nós vamos agora começar a fazer, portanto, já que estamos dos últimos a entrar no mercado, vamos aprender com o que foram os erros, vamos aprender com o que foram os sucessos, mas eu não me focaria apenas em o que é que nós temos a aprender com as outras ligas, o que é que nós temos a aprender com os outros esportes, o que é que nós temos a aprender com o entretenimento. Seguramente em 2028 aquilo que vão pedir do produto audiovisual da Liga Portugal e das competições portuguesas, acima de tudo, vai ser algo que vai estar muito mais próximo de um entretenimento do que um jogo tradicional de 90 minutos. E aqui a questão dos ativos, o que é que vai estar dentro do pacote, vai ser absolutamente decisivo, porque vai ajudar quem vier comprar, ou vai nos ajudar a nós até lá, a conseguir construir um ativo que de facto vá ao encontro daquilo que os adeptos, que os consumidores procuram. E, portanto, o trabalho é muito esse, e aprender com muito mais do que é esta liga, ou que são as outras ligas. Cláudio, atendendo à realidade que conhece dos vários estádios deste país, quais seriam aqueles pontos prioritários que acha que poderiam ter um impacto decisivo na transmissão televisiva e que, na sua opinião, seriam aqueles que precisariam de uma intervenção ou de um investimento mais urgente? Já falamos de alguns, mas agora é ouvir a sua opinião. Sim, já falámos de alguns. Eu acho, como disse a Sara, nós temos que acrescentar valor ao produto. E, portanto, tudo o que seja acrescentar valor ao produto vai nos facilitar na comercialização do mesmo. Até porque o consumidor hoje procura uma experiência, não procura um jogo de futebol. E nós vemos, sobretudo as camadas mais jovens, hoje não ficam só a ver o jogo de futebol. Hoje querem ter o jogo de futebol na palma da mão, no telemóvel, no tablet, em qualquer lugar. Querem estar no próprio estádio e querem interagir com o jogo. E eu julgo que o caminho tem que ser este. E, portanto, nós temos que dotar as infraestruturas, e nomeadamente os estádios, de condições para percorrer este caminho. Portanto, nós hoje temos atualmente, diria, 10, 12 câmaras, não sei, não sou expert na matéria, mas andará por aí. Eu diria que em 2028 provavelmente possamos ter 200 câmaras, em que possamos ter uma realidade aumentada, em que o consumidor possa consumir aquilo que efetivamente quer, possa ter acesso a conteúdos que atualmente estão indisponíveis. Portanto, eu acho que o produto tem que ir mais de encontro à experiência e àquilo que são, no fundo, as ideias do consumidor. E, obviamente, criar condições para que o espetáculo desportivo possa ser cada vez melhor. Como é que isso se faz? Através de mais e melhores relevados, sobretudo melhores relevados, a própria iluminação dos estádios, o próprio conforto dos estádios. Portanto, há uma série de nuances, como se costuma dizer, que depois no produto ou na televisão ficam bem. E a verdade é essa, e valorizam o produto como eu costumo dizer, isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, melhor serviço, melhor receita e anda aqui tudo encadeado e, portanto, eu acho que o caminho terá mesmo que ser por aqui. E as sociedades desportivas terão que entender que será necessário fazer algum investimento de início para depois ter... É verdade, as sociedades desportivas terão que entender isso, portanto, terão que assumir esse papel, mas também se cabe aos decisores do futebol criar condições para que as sociedades desportivas possam, de alguma forma, cumprir com esse papel também.
Certo, é um tema difícil. É um tema difícil, é o grande tema, portanto, esse é o grande tema. Como eu disse há pouco, nós não podemos exigir a uma sociedade, a um clube, e eu vou voltar a usar a expressão que usei há pouco e peço desculpa por usá-la, a um clube doente, a um clube que vive o dia-a-dia, não lhe podemos pedir que de um dia para o outro crie infraestruturas de topo, à semelhança do que existe em Inglaterra, em Espanha, porque de facto o clube vive para satisfazer as dificuldades do dia-a-dia. Portanto, nós temos que ter uma mentalidade mais futurista, uma mentalidade mais abrangente e uma mentalidade para perceber que o crescimento dos clubes pequenos, no fim do dia, acaba por contribuir para o crescimento de todos os clubes em geral em Portugal e o espetáculo e o futebol em particular em Portugal. Obrigada, Cláudio. Eu sei que estamos a ficar sem tempo, pediram-nos para nós reduzirmos aqui em 10 minutos para as pessoas terem mais tempo para almoçar, mas acho que vamos acabar por ultrapassar. Eu trazia só um último tema. E um tema que, depois de termos falado da melhoria do produto audiovisual, daquilo que poderemos trazer de competitividade ao mercado, é um tema que poderá ter impacto, ou se calhar o poderá não é o melhor verbo para usar, mas terá com certeza impacto e que tem a ver com a pirataria. E começava aqui pela Sara. Estima-se que 60% do acesso aos conteúdos de futebol seja feito de forma ilegal. O que é que estamos a falar aqui? Isto tem a ver com o facto de, por exemplo, os consumidores entenderem que aquilo que pagam por uma subscrição é um valor demasiado elevado, ou já é uma questão cultural? Ainda a tua pergunta direta é um pouco das duas, mas indo ao ponto anterior da perda de valor, isso foi quantificado até por um estudo da UI em 2021. Estamos a falar para o mercado português de mais de 100 milhões de euros em receitas e estamos a falar de mais 50 milhões de euros em impostos. Portanto, há uma perda brutal nos conteúdos de pirataria, tem que haver mais fiscalização, tem que haver mais sensibilização dos consumidores, mas eu vim aqui, se calhar, defender os consumidores. Tem que haver também uma maior compreensão do porquê deste fenómeno. E se um consumidor não compreende o valor de ter que pagar para ter acesso, também nós, indústria, temos que perceber o que é que podemos fazer para ir ao encontro deste consumidor, não o perder, não o afastar completamente das visualizações. E, portanto, novamente, e a palavra de ordem aqui, de acrescentar valor aos conteúdos que entregamos, de perceber o porquê de um consumidor não ver diferença entre ver o conteúdo na sua televisão com qualidade e ver num computador ali escondido, sem qualidade, com problemas de rede, e porquê não está disposto a pagar este pricing e o que é que podemos acrescentar à nossa oferta, sejam conteúdos exclusivos, seja formas mais interativas de estar com este consumidor, para conseguir isto. E, por outro lado, perceber aqueles que efetivamente não têm a capacidade para o pagar, se conseguimos encontrar aqui modelos de pricing, seja por subscrição por jogo, por outro tipo de modelos, que consiga aproximar o futebol do nosso consumidor. A legislação foi alterada, penso que há 2 anos, nesta matéria. Introduziram-se novas regras. Legislar sobre este tema não será suficiente. Que outras medidas é que nós poderemos trazer para combater este fenómeno? Sandra, como tudo, eu acho que nós temos bons exemplos no que é o processo disciplinar desportivo, de que muitas vezes construímos ideias de procurar uma sanção, endurecer a sanção, agravar a sanção, e no final do dia as práticas continuarem a acontecer. Da mesma maneira que eu sou muito crítico em relação a esses processos e acho que o futebol deve pensar um modelo sancionatório, porque há infrações que não se aplicam, há outras que, independentemente de serem paulatinamente agravadas, continuam a verificar-se. Também o Estado e também os players que estão preocupados com o fenómeno da pirataria, que não se resume à transmissão televisiva, devem estar preocupados com o fenómeno. E devem procurar ferramentas de fazer correção. Eu não acho que nós tenhamos um problema cultural. Eu queria deixar isto bem claro. Eu não acho que os portugueses sejam tendencialmente piratas. É uma análise que me parece até bastante injusta. O povo português não é particularmente criminoso.
portanto, não vamos dizer que vivemos num país que é diferente do que aquilo em que vivemos. Existem dois fenómenos que eu acho que são muito importantes. Existe um de alinhamento do que é a regra e do que é a lei, e basta irmos às redes sociais para percebermos que os insultos, as ameaças, parece que estão fora do ordenamento jurídico se forem feitas lá. E, portanto, há um aspecto também um bocadinho geracional que merece uma reflexão social antes de todas as outras e de awareness, que parece-me que é importante por parte de quem tem responsabilidades. Já não basta existir uma lei para existir prevenção geral. Isto é uma questão muito jurídica. Atenção, passar esta linha vermelha é essencialmente cometer um crime. Atenção, já não assusta ninguém. Quando estamos a falar de realidades que são pouco valorizadas, que é, mas indo ao caso concreto dos direitos televisivos, mas porquê é que é crime pirataria? É caríssimo, é um absurdo. Eu já pago o serviço, já pago os canais adicionais de cinema, há uma discussão que o setor tem que fazer que é comercial. Se a pirataria não resulta do modelo que existe para colocar o produto e a noção de desproporção do que é o custo versus o que é a qualidade dos ativos que ali estão. E o televisionamento está preso a um negócio que já existia. O de conteúdos exclusivos, específicos, em canais, num modelo que é o modelo de se gerir a televisão por cabo em Portugal. É óbvio que havia vantagens se estivéssemos a falar da venda dos direitos televisivos no seu conjunto. Porquê? Porque teríamos meios, designadamente regulamentares, de gerar um maior envolvimento das sociedades desportivas, para fazer comunicação, para fazer campanhas, para fazer sensibilização. Mas, devo dizer também, Sandra, isto é um bocadinho crítico, eu peço desculpa pelo que vou dizer agora, eu não tenho memória de ter sido feito um esforço de comunicação para nos juntarmos todos e tentarmos associar a imagem dos nossos dirigentes e dos nossos atletas a essa sensibilização. É um problema até um bocadinho semelhante à venda internacional dos direitos televisivos. De repente chocamos aí com alguns discursos até meios encartelhados sobre não se estão a distribuir direitos lá fora. Não temos responsabilidades nenhumas sobre isso. Já os cedemos. Se nos dissessem queremos a vossa ajuda para irmos a uma reunião no exterior e demonstrar que há envolvimento das sociedades desportivas e da Liga na colocação do produto, eu acho que os clubes eram os primeiros a dizer que estavam disponíveis. Portanto, o processo da pirataria nessa perspectiva é exatamente o mesmo do meu ponto de vista. E não serve a lei, até porque muitas vezes, e nós temos leis para tudo no futebol, é mais preocupante os meios também, não é? Não adianta termos uma lei contra a violência que exige um conjunto de meios nos estádios para poder identificar pessoas e depois não há o seguinte, não há os órgãos de polícia a acompanharem aquela pessoa, tem que ser as forças de segurança que os clubes contratam a levá-las a uma esquadra. Enfim, podíamos estar aqui a discutir 1000 exemplos no futebol português em que acontece isso. Eu diria que no nosso caso em concreto podemos ter uma vantagem e vamos seguramente com a centralização dos direitos. E uma delas, do meu ponto de vista, é podermos oferecer conteúdos adicionais em linkagem com a aquisição ou com o serviço que seja prestado visualizar esses direitos. Portanto, acho que seria, por exemplo, uma boa ferramenta de combate à pirataria garantir que há um conjunto de dados estatísticos, de outros planos de jogo, de repetições de lances, de golos, que são acessíveis por uma plataforma que pode ser um telefone, em acompanhamento a um direito que eu adquiri. E, portanto, estamos a seguir um caminho positivo, diferente, para convencer as pessoas de que podem ter um serviço muito melhor se não forem pelo caminho fácil. Mas também tem que ser feito um esforço estrutural, nosso, e novamente, quem acha que tem o interesse de televisionar, que se calhar, eu acho que pode até ser maior, porque vai estar a adquirir um conteúdo sobre o qual quer tirar um determinado rendimento e, portanto, tudo o que puder fazer para o colocar como é suposto e receber essas receitas é melhor para toda a gente. Obrigada, Hugo. Acho que estaríamos aqui mais algum tempo a discutir, que os desafios são muitos. Vamos ter que terminar o painel. Trouxemos aqui alguns temas, sabemos que estes não são os únicos. À medida que fomos construindo o processo, muitos outros surgirão. Queria agradecer desde já a vossa presença e o vosso contributo e desejar a todos que continuem a aproveitar este último dia de Thinking Football.
Obrigada e boa tarde. Muito obrigado. Obrigada. You almost got me.